A ditadura militar no Brasil durou 2 décadas. O país sofreu transformações profundas, muitas delas percebidas até hoje. Sonhar um novo país ou pensar em um outro modelo de sociedade era algo considerado perigoso, assim como ainda hoje também é. Uma exposição sobre aquele momento da nossa história está em cartaz em Caruaru. Na cidade, a repressão política também se fez presente, por meio dos militares que estavam de olho em uma estranha invenção, chamada comunismo. Na década de 1970, o Brasil estava sob o regime militar que havia sido instaurado 4 anos antes. Seu Edson Costa tinha 20 anos de idade, morava em Caruaru. Estudante secundarista e cheio de ideais, chegou a ser preso pelo próprio pai, que era da Polícia Militar. No dia 1º de novembro de 1970, o delegado de polícia convocou meu pai. Nós morávamos na frente da cadeia pública em Caruaru, no pé do monte, e disse: olha, o nome do teu filho consta de uma relação, já tem 6 pessoas presas e eu quero saber onde ele está. Meu pai prontamente foi lá em casa, me acordou, me prendeu e me entregou ao coronel. Ele disse textualmente: não tenho nada contra você, nem contra os que estão aí, nem os que vão chegar, é ordem do Exército. Então fui fichado e fui para a cela. Foram 9 dias na prisão, tempo suficiente para seu Edson não conseguir mais viver em Caruaru. O clima na cidade era tenso. Depois que eu fui ouvido, o interrogatório durou aproximadamente 6 horas, pediram para eu assinar. Eu comecei a ler e o tenente então disse: eu mandei assinar, não mandei ler. Só que estava escrito coisas que eu não tinha dito, aí eu não assinei. E em decorrência dessa minha negativa de assinar, eu voltei para a cela novamente, só que desta feita eu fiquei isolado durante 4 dias. Meu pai, não suportando o tipo de tortura, porque eram 2 soldados do Exército que ficavam tomando conta da cela, inclusive mexendo na comida que ia para mim. Então ele foi lá e falou com o coronel e disse: olha, eu posso tomar até uma medida extrema em relação ao meu filho, se ele for um comunista perigoso. Agora, se não for hoje, ele sai. Aí o coronel explicou: não, é porque ele não assinou o depoimento. Meu pai disse: eu assino. Então ele aceitou essa assinatura e a partir disso aí eu fui liberado. Mas não consegui mais ficar em Caruaru. Não consegui porque para onde eu ia, alguém estava me acompanhando, alguém estava me fiscalizando. E o resultado é que eu tive que viajar, fui embora para o Rio de Janeiro, depois para Manaus, passei um período em Minas Gerais. A ditadura militar no Brasil foi um período de cassação e perseguição aos direitos humanos. Durou de 1964 a 1985. De acordo com os historiadores, todo movimento político que fosse contrário ao regime militar recebia punição. Nesse período político no Brasil, houve uma organização, houve uma liderança política liderada pelos generais, iniciando com o general Castelo Branco e terminando com o Figueiredo. Então, em todo esse período aí, o Brasil foi regido pelos militares e pelo abuso dos direitos humanos. Por exemplo, a contenção dos direitos políticos, a contenção dos direitos humanos, e a partir daí houve uma grande luta e resistência contra o Partido Comunista Brasileiro. Aqui em Caruaru, a história da ditadura militar no Brasil está sendo contada na exposição Anistia e Democracia, para que nunca mais esqueça, para que nunca mais aconteça. É sabido pela historiografia, não aquela historiografia narrada pelos livros, mas por nós historiadores, em que o Partido Comunista estabeleceu ligações, como por exemplo a capital Recife e o interior do estado. Então era muito comum as pessoas virem para o interior do estado e trazer as ideias comunistas. E isso gerava uma espécie de perigo. O perigo para quem? Para o status quo da sociedade, que era a elite econômica e os militares no Brasil. 30 painéis com textos e fotos resgatam parte da memória desse período de repressão e violência vivido no país. Caminhando e cantando e seguindo a canção. A única coisa que eu observo hoje é que o que nós queríamos naquela época, o que nós sonhávamos, realmente não aconteceu. Esse modelo de democracia que foi implantada no Brasil, lamentavelmente, é tão cruel quanto qualquer ditadura. Na minha ótica, evidentemente. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A exposição está em cartaz na Casa da Cultura José Condé até segunda-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. A entrada é de graça.